Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os telespectadores da Canção Nova, para esta grande família que somos nós, os filhos amados de Deus. E por isso é que ser cristão é ser família. É ser amigo de Jesus, é ser amigo dos outros, porque foi assim que também Deus nos criou e nos tratou. E como dissemos no programa anterior, Deus fez-se nosso amigo e trata-nos assim, como amigos verdadeiros. E por isso quis vir habitar no meio de nós, quis conviver connosco. Quis viver nessa relação profunda de amizade para nos chamar à santidade. Depois de termos visto no último programa como é que Deus se revelou e, sobretudo, como é que nós podemos e devemos comportar-nos perante esta revelação de Deus, que é obedecer na fé, é crer, acreditar na totalidade daquilo que Deus diz, porque Deus é a própria verdade. E este acreditar numa obediência, isto é, deixar que seja Deus a conduzir a minha vida. Vimos a figura de Abraão, vimos a figura de Maria Santíssima e vimos também que este mesmo Deus se vai revelando progressivamente como Deus Criador, depois na pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho muito amado de Deus, em quem Deus pôs toda a sua complacência, depois o Espírito Santo, que nos permite conhecer de verdade este Deus como Senhor das nossas vidas. Agora, o Catecismo da Igreja Católica, na versão do Yucat, convida-nos a percebermos o que é isso da fé. Uma palavra muitas vezes usada, porventura usada em vários sentidos, a fé humana, a fé em Deus, mas afinal o que é isso da fé? E então o Catecismo aproveita para nos aprofundar este conhecimento e confiança em 7 características. Claro que no Yucat aparecem apenas elencadas, mas o Catecismo como tal, desde os números 153 até aos números 184, vai-nos aprofundando cada uma destas características. E é importante termos presente também isto. Não? Sem percebermos estas características, não tem sentido avançarmos, percebermos o que está à frente. Mas para termos uma ideia, como é que ao longo dos tempos esta expressão, esta palavra fé, foi vista por alguns homens da Igreja. Por exemplo, Karl Rahner diz-nos que crer significa sustentar durante toda a vida a incompreensibilidade de Deus. Reparem numa definição de um teólogo do século XX que nos diz que este sustentar durante a vida a incompreensibilidade. Sem esta fé, nós não conseguíamos compreender o Deus verdadeiro. Mas um outro agora santo, John Henry Newman, diz-nos: crer é essencialmente o acolhimento de uma verdade que a nossa razão não consegue atingir. Um acolhimento simples e incondicional, como se tratasse de uma prova. Então, crer é não apenas aquilo que cabe na minha razão, aquilo que ultrapassa aquilo que eu consigo conceber na razão. Vai para além disso. Mas é esse acolhimento, essa confiança que eu coloco em tudo o que Deus diz. E São Mateus diz-nos no capítulo 17, versículo 20: se tiverdes uma fé comparável a um grão de mostarda,
direis a este monte, muda-te daqui para acolá, e ele há de mudar-se, e nada vos será impossível. Então esta beleza da fé é exatamente isso. É ver para além da razão. É perceber exatamente que eu posso confiar mesmo naquilo que na minha razão não é perceptível. Então olhamos para as características da fé para podermos então perceber melhor esta beleza que o Senhor Deus nos confia. A começar no número 153, diz que a fé é uma graça. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do seu Pai que está nos céus. Ou seja, esta verdade que Pedro diz com toda a profundidade é uma verdade que lhe vem de Deus. Ele não conhecia. Humanamente falando, ele não podia saber que Jesus era de facto o Filho de Deus vivo. Então chama-se isto graça. Não é? A vida de Deus vem desta expressão graça. Não é? A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar esta adesão da fé, são necessárias a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. Portanto, Deus mostra-nos, dando-se a conhecer, mas através da sua própria vida, e depois o Espírito Santo, com os seus muitos dons, permite-nos compreender, à nossa medida, exatamente essa grandeza do mesmo Senhor Deus. Portanto, uma das características é exatamente a graça, a vida de Deus em nós. A fé, como segunda característica, é um ato também humano. O ato da fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Mesmo que nas relações humanas não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções e confiar nas suas promessas, como por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam para assim entrarem em mútua comunhão. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus revelador e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Ora, isto no fundo diz-nos o seguinte: o ato de crer já está em nós, desde o nosso nascimento. Porquê? Porque estas virtudes, que nós chamamos teologais, foram dadas por Deus a cada ser humano. A capacidade de crer, da própria fé, de termos esperança e de amarmos, estão em nós. Fazem parte da nossa vida. E por isso chamamos virtudes teologais, aquelas que vêm de Deus, naturalmente, e que fazem parte já da vida do ser humano. Isto é, nós temos uma capacidade para confiar nas outras pessoas e muito mais, naturalmente, também em Deus. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina, por determinação da vontade movida pela graça de Deus. Então este ato da inteligência presta o seu assentimento à verdade de Deus, por vontade do mesmo Deus, que veio pela graça do mesmo Deus. Portanto, então este ato de entrega, de confiança, que Deus me deu e que agora eu coloco também para acolher o que Ele me vai dizendo aos poucos. Mas uma outra característica
é a fé e a inteligência. O motivo de crer não é o facto das verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus, revelador, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme à razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade são sinais certos da revelação adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do Espírito. Portanto, o Senhor mostrou-nos e claramente nos mostra que este confiar e este acreditar é muitas vezes também manifestado, revelado através dos milagres ou das profecias. Isto é, Deus também nos ajuda a compreender e para que não pensemos que é apenas um ato mais ou menos cego da nossa inteligência. E por isso a fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dela, pela luz divina, é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma só dúvida, diz-nos o Saint-Henri de Newman. Então reparem, este aprofundar da fé, também com a ajuda da própria inteligência, por isso esta característica é especificada em 3 momentos, dizendo agora, a fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou. Por isso é que nós não temos apenas as verdades reveladas, mas queremos compreender como é que Deus vem habitar no meio de nós. Esse querer compreender, essa procura, é um ato da nossa inteligência. Portanto, a fé e a inteligência estão sempre interligadas. A graça da fé abre os olhos do coração, diz São Paulo na carta aos Efésios, para uma inteligência viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do desígnio de Deus e dos mistérios da fé, da íntima conexão que os liga entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé, mediante os seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Portanto, a inteligência não é uma oposição à fé, mas é uma ajuda. O compreender é também esta ajuda para poder crer melhor. É a tal expressão de dar razões da nossa fé. E a fé e a ciência? Tantas vezes se coloca esta questão, serão compatíveis ou não? Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas, entre fé e ciência. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer a verdade. É por isso que a busca metódica em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé
encontram a sua origem numa só mesmo, que é o mesmo Deus. Mais ainda, aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas é como conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenham consciência disso. Então, por aqui podemos perceber que a ciência não está contra a fé, nem o contrário. E por isso, felizmente, temos também muitos cientistas que são crentes. Porque, como diz o mesmo catecismo, e com palavras de Nosso Senhor, não pode haver, naturalmente, um desacordo, não pode haver uma verdade numa situação e outra não. Então, o que é preciso fazer é, naturalmente, um caminho de retidão, autêntica, procura, de uma investigação sincera, onde, naturalmente, se vai procurando conhecer aos poucos. E se nós olharmos para a ciência, ela, ao longo dos séculos, progrediu muito, não é? Exatamente porque houve esta procura, mas uma procura com verdade, com autenticidade. Mas a fé, naturalmente, nunca foi um obstáculo, nem é uma oposição, não é? Porque a verdade é só uma. A liberdade da fé é uma outra característica. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. E, efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. É certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade. Mas, se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isto não quer dizer que o constranja. Isto foi evidente no mais alto grau em Jesus Cristo. De facto, Cristo convidou à fé e à conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. O seu reino dilata-se graças ao amor, pelo qual, levantando na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. Nós temos exemplos claros no tempo de Jesus, como isto acontece. Alguém que vai perguntar a Jesus o que seria preciso para entrar no reino dos céus. E Jesus responde-lhe com muita clareza para cumprir os mandamentos, que depois também iremos chegar lá daqui a uns tempos para percebê-los melhor. O homem diz que já os cumpre, o que é muito bom, e sobretudo um jovem, cumprir os mandamentos era de facto algo muito excelente. Jesus acrescenta-lhe mais alguma coisa, dizendo: vende o que tens e dá aos pobres e segue-me. E o jovem não quis fazer isso. É verdade que foi para trás, para casa, com um semblante pesado, foi triste, mas Jesus não foi buscá-lo à força. Fez-lhe uma proposta, respondendo a uma pergunta que este jovem tinha feito, mas agora aceita livremente este não. O mesmo podemos falar também de Judas, por exemplo, não é? Em que Jesus, até à última hora, trata por amigo. Nunca se revoltou contra ele. E até o mandou fazer o que ele tinha a fazer na última ceia, deixando os outros apóstolos um pouco perplexos. O que é que será que ele vai fazer? Mas Jesus deixou sempre este ato livre a cada pessoa. E quando convidou alguém para o seguir, foi como um ato livre, até mostrando que não tinha onde reclinar a cabeça. Quando André vai atrás de Jesus, depois de João Batista o ter indicado como Cordeiro de Deus, Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mas vinde e vede. Não é? Portanto, este estar num ato muito livre sempre, também acontece connosco. E por isso é que também ao longo da história nós temos pessoas que chegaram à fé logo na infância, ainda que depois já fossem aprofundando, outros chegaram mais tarde, outros chegaram quase no último segundo da vida, mas este ato livre, Jesus nunca se impõe. Nunca podemos esquecer esta verdade, que é este deixar-nos seguir livremente
a nossa tomada de decisão. Por isso, cada cristão é sempre livre, nunca é forçado. Uma outra característica é a necessidade da fé. Para obter a salvação, é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Portanto, isto é muito claro. Para eu ser salvo, para qualquer um de nós ser salvo, e ser salvo é encontrar-se um dia com o Senhor após esta etapa da vida terrena, isso só pode acontecer se, durante a nossa vida terrena, acreditarmos em Jesus Cristo e, através dele, em Deus Pai, aquele que o enviou. Porque sem a fé não é possível agradar a Deus e chegar a partilhar a condição de filhos seus. Ninguém jamais pode justificar-se sem ela e ninguém que não persevere nela até ao fim. Portanto, este dom é muito importante. Por isso é que Jesus também nos diz, ensina mesmo os apóstolos a dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. É algo que tem que crescer diariamente, dia após dia. Este abandono, esta confiança inabalável em Deus é uma necessidade para todos nós. É um dom de Deus, mas é também tarefa humana. E esta fé vai crescendo através, naturalmente, da intimidade com o Senhor, da leitura orante da palavra, da contemplação, da própria oração, do fazer, naturalmente, do fazer bem, ver os outros como imagem de Deus. Portanto, este ato de acreditar, de confiar, tem de crescer em nós. No fundo, nós, pelo batismo, recebemos a fé como que em semente, mas depois tem que se desenvolver. Não é? E precisamos deste desenvolver da fé, desta confiança, até ao ponto de nos abandonarmos. Nós precisamos sempre de olhar para a Igreja no seu todo e ver, por exemplo, os mártires. E se reparardes, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, sobretudo, há um conjunto de celebrações de mártires, até bastante jovens, que nos revelam isso mesmo. Como é que, na sua juventude, no auge das suas vidas, esta gente não teve medo de nada. E deixaram que, até à última gota do seu sangue, mesmo tirando-lhes a vida, eles continuavam a confiar em Jesus. E, consequentemente, em Deus Pai. Porque, através de Jesus, confia-se em Deus. Então, reparem, é este exercício que é preciso fazer. Naturalmente, nem todos têm que passar pelo martírio de sangue. Mas o martírio de sangue é uma prova evidente de que estamos, efetivamente, neste caminho de entrega, de contemplação. Então, esta necessidade da fé é cada vez mais urgente nos nossos dias, ser aprofundada ao ponto da gente se sentir abandonada em Deus. Não é? Depois, finalmente, temos mais duas características que eu vou abreviar. A perseverança na fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder este dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem deste princípio, é que muitos naufragaram na fé. Portanto, é necessário então ter fé, mas é preciso, como estava a dizer, perseverança, continuar a confiar, aumentar de dia para dia este dom maravilhoso da fé. E finalmente, a última característica, a fé na vida eterna iniciada. Às vezes pensamos que a vida eterna começa depois da morte biológica. Não. A vida eterna já começou em nós a partir do batismo. Então já foi iniciada. A fé faz com que saboreemos como que de antemão a alegria e a luz da visão beatífica que é o termo da nossa caminhada nesta terra. Então veremos Deus face a face, tal como Ele é. A fé, portanto, é já o princípio da vida eterna. Então o Senhor convida-nos, através da fé, a confiarmos nele, sabendo que um dia, e a meta é essa, e essa é a grande maravilha para a qual fomos criados, um dia veremos. Aqui na terra confiamos, acreditamos, abandonamos-nos e depois veremos Deus tal como Ele é. Caríssimos ouvintes, telespectadores, irmãos, família Canção Nova, estamos a percorrer este caminho com serenidade, com muita alegria, para
entendermos a beleza e a riqueza da nossa fé. E queremos fazê-lo com esta alegria de nos sentirmos irmãos, de nos ajudarmos mutuamente neste crescimento, neste testemunho, para que também a fé em nós vá crescendo. Então deixo-vos o convite para que possais endereçar através do endereço de e-mail que vai aparecer em rodapé alguma questão, algum comentário, alguma sugestão que possa ajudar-nos também a enriquecer este caminho, este momento em que a fé é de facto a nossa luz. É ela que nos orienta, é a fé que nos dá vigor, é a fé que nos dá também sentido para a própria vida. E é por isso que estamos aqui a fazer este percurso com todos vós, como irmãos na fé, mas que queremos realmente aprofundá-la para que a nossa vida seja depois um testemunho alegre e feliz de quem confia à semelhança da Virgem Maria. E queremos, por isso, pedir a bênção de Deus para que esta força de Deus que nos anima seja cada vez mais fortalecida e possamos, através dessa bênção, também ser fiéis ao Senhor em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que acreditamos, para poder testemunhar este Deus amor no meio do mundo. Então, invocamos esta bênção de Deus sobre todos, para permanecermos cada vez mais unidos uns aos outros e ao nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.